Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que bom, né, estar aqui de novo. Hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque a gente vai aprender de novo mais um pedacinho da palavra de Deus. Antes de começar, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é uma carta? Carta é uma coisa que a gente escreve nela, num papelzinho como esse aqui, e manda para alguém que a gente gosta muito. Ou alguém que a gente quer dar algum recado, alguém que está muito longe da gente. E na carta a gente pode escrever o que a gente quiser. Pode falar para a pessoa que a gente gosta dela, pode falar para a pessoa que a gente precisa de ajuda, pode falar para a pessoa que a gente quer ajudar essa pessoa, pode fazer o que a gente quiser. E hoje a gente vai aprender a respeito de uma carta muito importante que foi escrita há muito tempo atrás pelo apóstolo Paulo. Vocês querem conhecer? Ó, esse aqui é o apóstolo Paulo. Faz conta, né? Então, esse apóstolo Paulo aqui, ele viveu há muito tempo atrás. Ele era um homem que amava muito a Deus. E Jesus ensinou muitas coisas para ele. E ele amava tanto a Deus assim que ele se tornou um pastor, sabe? Igual o pastor Wilson, os outros pastores que você conhece. E ele fazia o quê? Ele ia nas igrejas e ele começava a formar uma igreja. Ele ia numa cidade, conhecia as pessoas e montava uma igreja, ensinava aquelas pessoas a respeito de Deus. E Paulo, ele montou muitas igrejas. Ele criou muitas cidades que tinham igrejas e ele ensinava as pessoas. E então ele ensinou numa cidade que chamava Colossos e ele formou a igreja de Colossenses. Ele ensinou numa outra cidade que chamava Roma e criou a igreja dos romanos. Ele ensinou numa cidade que chamava Éfeso e criou a igreja dos Efésios. E tinha uma cidade que chamava Filipos. E lá ele formou a igreja dos filipenses. Essa igreja era muito especial para Paulo. Sabe por quê? Porque teve uma época que Paulo precisou muito de ajuda e a igreja dos filipenses ajudou muito Paulo. Então ele era muito agradecido por eles. E também ele amava muito os filipenses. E a coisa que ele mais gostava dos filipenses é que os filipenses amavam a palavra de Deus, gostavam de estudar a palavra de Deus. Eles eram muito queridos pelo Paulo por causa disso. Só que Paulo não ficou lá na igreja dos filipenses. Ele foi para outro lugar e formou outras igrejas. Então, ele fazia o seguinte: quando ele saía de uma igreja e ia para outra, ele escrevia cartas. Aí ele escrevia carta para as igrejas e naquele tempo não tinha correio igual tem hoje. Aí sabe o que eles faziam? Depois que eles escreviam, eles enrolavam a cartinha assim e mandavam alguém entregar lá na igreja. Aí ele mandou uma cartinha para os romanos, aí depois ele mandou outra cartinha lá para os coríntios e depois ele mandou outra cartinha lá para o pessoal de Éfeso. E ele fazia assim, ele formava as igrejas, ensinava as pessoas, depois ele ia embora, mas ele não abandonava as pessoas, ele escrevia cartas para ela, continuava ensinando. Então chegou o dia de ele escrever para a igreja dos filipenses. E aí ele prestou bem atenção, parou, orou a Deus, ficou pensando neles para poder escrever uma carta bem linda para os filipenses. E hoje nós vamos ver aqui na nossa Bíblia algumas coisas que Paulo escreveu para os filipenses, tá bom? Eu vou ler algumas coisinhas que ele escreveu e vou ensinar para vocês o que Paulo quis ensinar para os filipenses quando ele escreveu aquela carta, tá? Então, essa carta dos Filipenses está num livro da Bíblia chamado Filipenses. Então, em Filipenses 1, no versículo 4, está escrito assim: sempre oro e peço por todos vocês com alegria. Então ele escreveu: eu oro e peço por vocês com alegria.
E ele tinha uma alegria muito grande quando ele pensava nos filipenses, porque os filipenses tinham sido tão bons para ele e porque os filipenses amavam tanto a Deus como ele tinha ensinado que deveria amar, né? Mas ele não parou por aí. Ele escreveu também, lá no versículo 8, Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos vocês. Então ele escreveu que ele estava com muita saudade deles. E a gente também, às vezes a gente sente saudade de algumas pessoas, né? Esse tempo que a gente está vivendo agora, que a gente tem que ficar afastado, cada um na sua casa, a gente fica com uma saudade de algumas pessoas e às vezes quando a gente pensa nessa pessoa, a gente fica com uma alegria tão grande, porque é alguém que a gente ama tanto, não é? Igual Paulo sentia quando ele pensava nos filipenses. Olha só, depois o que Paulo escreveu lá no versículo 9. No versículo 9 ele escreveu assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Opa! Paulo escreveu que ele orava por eles. Nós também, né? Nós também oramos pelas pessoas, né? Que a gente gosta, que a gente tem saudade porque tá longe. Mas Paulo escreveu uma palavra aqui que será que a gente sabe o que significa? Tá escrito assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. O que será que ele quis dizer com transborde? Eu vou mostrar para vocês o que ele quis dizer. Transborde significa assim, ó. Ele está dizendo que ele quer que o amor transborde. Vocês já viram alguma vez quando a mamãe ou a vovó ou a titia ou o papai ou alguém coloca o leite para ferver? E às vezes ele esquece e aí esquenta e o leite sobe e derrama. Isso é transbordar. Ele derrama de tanto que tem, ele derrama. Pois é, Paulo falou assim para eles: eu quero que o amor de vocês transborde. Paulo sabia que eles amavam a Paulo e Paulo amava eles e Paulo tinha ensinado sobre amor e Paulo tinha dado para cada um deles um montão de amor. Sabe o que Paulo falou? Ele queria que o amor deles transbordasse um pelo outro. Então, eles já tinham amor, mas ele queria que eles dessem tanto amor um para o outro, tanto, que transbordaria de tanto amor que um ia dar pelo outro, para o outro. E aí, cada vez mais que eles davam amor, mais o amor deles transbordava. É isso que Paulo quis dizer, que o amor deles, que já era grande, quando eles davam um para o outro, ia transbordar. E é isso que a palavra de Deus quer que a gente aprenda também, que a gente aprenda a orar uns pelos outros, principalmente por essas pessoas que a gente está com saudade, que estão longe da gente, que a gente, quando pensa nelas, fica com alegria. E a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos amar uns aos outros com um amor que transborda, igual esse amor aqui que Paulo tinha ensinado para os filipenses. Então, crianças, eu quero que vocês, essa semana, estudem, pensem sobre isso. De repente, vocês podem escrever uma cartinha para alguém que vocês gostam muito, que não está pertinho de vocês. Fala para essa pessoa que você está com saudade, que você gosta dela, e mostra para ela que o seu amor transborda quando você pensa nela. Muito bem, o versículo de memorização de hoje é Filipenses 1:9. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Tá bom, crianças? Então, essa é a lição que nós aprendemos hoje com Paulo, lá na carta que ele escreveu para os filipenses. Um beijo para vocês, boa semana. Não se esqueçam dos devocionais diários. Até semana que vem, crianças.